Boa tarde, colegas advogados e advogadas e ouvintes em geral, fãs do nosso Pode Indenizar, o podcast da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Piauí. Estamos iniciando hoje o primeiro episódio da segunda temporada. Não é nenhuma Netflix, mas estamos aqui começando essa temporada de novas entrevistas, bate-papos, com convidados, sempre pensando em temas atuais e importantes para a sociedade. Lembrando que as comissões temáticas da OAB Piauí são comissões voltadas para a sociedade em geral, não apenas para advogados e advogadas. Por isso mesmo que nós vamos discutir aqui, não discutindo apenas a lei, informações jurídicas, algo jurista, mas sim de uma forma, uma linguagem que todos contemplem realmente, tire dúvidas da nossa sociedade em geral. Hoje nosso episódio é bem especial. Vamos falar sobre um tema importante para toda a sociedade, sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Estamos aqui com duas convidadas, duas advogadas, sempre fazendo aí um link com a responsabilidade civil. Muito obrigada pela presença, doutora Daniela Parente. Doutora Daniela, ela é, além de advogada, professora, ela é dentista também, ou seja, já tem todo um envolvimento com a área de saúde. Estuda direito médico e é uma apaixonada por esse tema. A doutora Laelma Salim também é advogada, especialista na parte de direito médico e da saúde, também trabalha no dia a dia com esse tema tão importante e que gera uma dúvida tão grande. Inclusive, antes de iniciarmos, falamos sobre isso. Como é que se faz referência? Porque popularmente, no dia a dia, falamos, fulano tem autismo. O que é correto falar? Como é que se fala para não ter que ofender? É algo que faz parte da nossa sociedade hoje. Então, eu digo que uma criança ou tem o TEA, como é que eu converso? Qual é o termo realmente indicado quando se vai fazer referência? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Karenina, doutora Laelma. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema tão relevante, que é o TEA, né? Ou o autismo. Como a doutora Karenina colocou, esse podcast é informativo mesmo para a sociedade, porque ainda é algo muito delicado, ainda é algo que traz muitas incompreensões e dúvidas, né? E muito anseio, principalmente para aquelas famílias que têm alguém com o autismo, né? Alguém dentro do transtorno do espectro autista. E aí vem a pergunta, doutora Karenina, né, doutora Laelma? Perfeito, e é uma pergunta importante, né? Até para nesse tom mesmo que a gente está aqui de passar informação, passar conteúdo para as pessoas, muito é questionado como a gente consegue retratar a pessoa com autismo. E a gente pode falar, sim, doutora Karenina. Karenina, sim. Karenina. É um nome diferente. Eu também participo aí desse grupo de nome diferente, né? Meu nome é Laelma. Então, a gente pode falar pessoa com autismo, pessoa com TEA. O que hoje em dia a gente não vê mais tanto e a gente também não acha de bom som é falar portador de autismo. Porque o autismo é uma condição, não é isso, doutora Isso. Daniela? Às vezes, o meu nome mais comum, né? O Daniela. Hoje está aqui. Às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é realmente o autismo. Como a Laelma colocou, é uma condição, não é uma doença. O autista ele não é um doente, ele tem um transtorno de neurodesenvolvimento, que isso pode trazer vários acometimentos na vida dele, desde a parte intelectual, desde a parte da linguagem ou a interação social, né? Vai variar de acordo com o nível que essa criança ou essa pessoa está acometida. Então, quando eu falo que a pessoa é doente, ou ela tá, né, ela é portadora, isso sim ofende, porque ela não porta nada, ela tem um transtorno.
de desenvolvimento, que é uma condição. Mas essa palavra portadora realmente é comumente usado. Mas as pessoas utilizam, ou usam, não é no sentido de depreciar ou ofender. Sim, É claro. por falta desse conhecimento mesmo. Como falo? Como eu me refiro àquele coleguinha da minha filha, do meu filho? Como é que eu faço? E interessante, nós temos agora algumas, como é que eu posso dizer, batalhas, né, em relação a esse tema que é tão importante. Principalmente quem é pai, quem é mãe, quem convive com uma criança. Pelo quê? Não pela questão do dia a dia, lógico, que ela já tem uma necessidade maior, mas sim de como a sociedade entender, educar a sociedade, né, e também garantir os seus direitos. Perfeito. E aí, nessa questão, a doutora Daniela tem uma motivação até muito maior. Não é só apenas uma estudiosa, no caso do direito, no caso de gostar da área da saúde, mas ela tem uma filha que tem o TEA. Isso. Não é? Que tem o TEA, ou seja, ela enfrenta esse dia a dia, desde não sei quanto tempo, vamos saber agora, não sei quanto tempo já faz, como foi essa descoberta, mas acontece. Até lhe pergunto, uma mãe, o pai, que quando vai colocar essa criança na escola, ou seja, é um direito fundamental, mesmo para ter esse desenvolvimento. Então, quais são os principais direitos em termos de educação das escolas, e também caso o pai, a mãe vá na escola X, que quer uma boa educação para o filho, sente que acontece muitas vezes, não é aquele não podemos aceitar, mas sim formas de uma receptividade, que o pai já enfrenta aquele desafio, não querem o meu filho na escola. E logo depois, mas o filho de um amigo conseguiu vaga naquela escola. E aí, como é que o procedimento? Primeiro, quais são esses direitos, e depois como é que essa mãe, esse pai deve proceder? Pronto, excelente pergunta. Eu vou iniciar contando um pouco da minha jornada, como você bem colocou. Eu já caminho com o TEA há 21 anos. Por que eu falo 21 anos? Porque eu me formei primeiro na área de saúde, né? Eu sou dentista, e comecei a trabalhar com odontopediatria. E dentro da odontopediatria das crianças, nós tínhamos pacientes atípicos. Nessa época, não era assim que nós chamávamos, né? A nossa vivência, experiência e conhecimento que tínhamos sobre atipias não era como temos hoje em dia. Então, eu já tenho um contato, né, com crianças com autismo desde o início, né, da minha carreira profissional. Sim. Depois veio o direito. Então, me formei em direito, e aí, dentro do direito, escolhi o direito, né, à saúde, né, o direito médico e de saúde, justamente por já ser da saúde, ser professora de vários cursos de saúde. Então, me interessei. Logo depois, a minha caminhada, né, que veio para a odontologia, pelos vários cursos de saúde como professora, já com o meu doutorado em área básica da saúde, veio o direito, aí Deus me presenteou com a linda menina de 3 anos, Maria Helena, que é uma criança atípica, né, uma criança que está dentro do espectro autista. Então, assim, eu tenho uma vivência de consultório, eu tenho uma vivência dos corredores do direito, né, e tenho uma vivência dentro de casa. Então, eu sei o que é essa ignorância sobre o tema, que não é às vezes maldade, é realmente ignorância do assunto. Eu sei o que é a maldade, eu sei o que é o preconceito, eu sei o que é a dificuldade do autista, e sei o que é a dificuldade de ser mãe de uma criança atípica. Então, como você bem colocou, a primeira coisa que a gente sente é a escola. Porque os nossos filhos começam por onde? Depois que a gente tem o crescimento dele, a escola. Então, normalmente hoje, na mais Teresina, que é uma cidade conhecida pela nossa capacidade escolar. É uma cidade que a gente sabe aqui, né? Escolas premiadas. Premiadas. Então, a gente sabe como a nossa cidade se dedica e dá importância à educação, né? Então, nós colocamos na escola, na tenra idade, com 1 ano, as minhas filhas todas, 3 filhas, todas entraram com 1 ano em alguma coisa na escola. Então, nós assim, chamamos hoje, antigamente era um maternalzinho, agora que começa hoje no infantário, né? Agora o bebê caminhou, tem escolas que com 6 meses já recebe. Então, a nossa primeira luta, né?
A nossa primeira, às vezes, chuva, né, de água quente, né, de água fria, na escola. Porque quando começam os primeiros sinais. Tem algumas crianças que ainda muito pequenas, já se consegue perceber algum acometimento desse neurodesenvolvimento. Até porque o diagnóstico, desculpe até interromper, mas assim, existe todo um diagnóstico, Sim. uma pesquisa multidisciplinar para se realmente ter um diagnóstico real, Sim. não é isso? Então, O diagnóstico, quanto mais precoce for, melhor. Então, por volta dos 2, 3 anos de idade, já começa aí a se trabalhar em cima desse diagnóstico, embora ele só é permitido ser concluído, né, com a idade um pouco mais avançada, 5 anos, porque a criança, às vezes, nessa primeira infância, pode ter algumas dificuldades típicas da infância por outros motivos, não necessariamente por conta do TEA. E, às vezes, pode ter um confundimento, mas isso não impede de se iniciar a estimulação. A estimulação, quanto mais precoce for, melhor. E quando eu falo estimulação precoce, não é só dentro dos consultórios, dentro cerrado em paredes de clínicas terapêuticas, mas dentro da sala de aula também. Porque a criança, ela tem um chamado neuroplasticidade. O que é isso? Fala da forma mais fácil de entender. Os neurônios estão novos, tinindo, no ponto de poder ser modificado, igual a massinha de modelar, que a gente aperta e faz formas diferentes. Então, a criança está nesse estágio. Então, a partir do momento que eu entro com terapias necessárias para aquela criança, de acordo com as dificuldades que ela tenha, eu estou moldando esses neurônios para tentar reduzir o máximo que eu puder aquelas inconveniências do espectro, aquelas dificuldades do espectro. Aí vem a escola que vai me ajudar nesse sentido. É para me ajudar nesse sentido. Você coloca na escola para quê? 2 motivos fundamentais. O desenvolvimento intelectual e por conta da interação social. Né? Por isso a gente coloca tão cedo. E é justamente os aspectos que estão, às vezes, modificados, né? Ou abatidos dentro do espectro. A interação social. E algumas crianças têm a parte intelectual também, né? Com dificuldade, né? E algumas outras... Às vezes não conseguem alcançar, fazer aquelas atividades escolares no mesmo ritmo dos outros coleguinhas. Então, muitas vezes, quando a mãe vai matricular, né? Como é 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, nem a mãe ainda tem esse diagnóstico. Então, assim, a gente não consegue, às vezes, ver o preconceito nessa primeira matrícula, esse começo. A gente começa a ver ao longo do tempo. O que é que a gente vai tendo ao longo do tempo? A gente vai tendo uma criança com dificuldade, como você bem colocou, Karenina, que não consegue acompanhar da mesma forma que os outros colegas, às vezes consegue na parte intelectual, mas não tem uma linguagem formada, ou às vezes não tem interação social adequada ou satisfatória. E aí se confunde às vezes até com a timidez, com a timidez ou com qualquer outra coisa, né? E aí, o que é que acontece? A escola normalmente chama esses pais. Olha, paizinho, mãezinha, né? Eu nem gosto de ter no diminutivo, mas é muito utilizado. É isso aí mesmo. Né? A sua criança está com dificuldade. Leve para uma investigação. Porque às vezes só é pedagógica, dificuldade, mas a gente começa a levar e a procurar. A mãe anseia por uma resposta. Se não é pedagógica, se a escola está me dizendo que está tudo ok aqui dentro da pedagogia, o que é que meu filho tem? Geralmente é o quê? Vai para o psicólogo, psiquiatra e o neuro, hoje tem neuropediatra. A psicopedagoga também. É assim. Eu vou até depois da Laelma colocar aqui. Nós temos esse transtorno, como eu falo, transtorno, né? Eu estava até brincando, é um transtorno mesmo, em todos os sentidos, não só no sentido médico. É um transtorno, porque são várias habilidades que são comprometidas dentro do TEA. Multidisciplinar. Então, é multidisciplinar. Mas você começa, na verdade, quem pode dar o laudo realmente indicativo e colocar um CID, o que é CID, a Classificação Internacional da Doença, é um médico, que pode ser ou neuropediatra, quando criança, né, normalmente a gente já começa o diagnóstico na infância, ou um psiquiatra. Mas mais comumente, nós acompanhamos pessoas com TEA, né, com um neuropediatra. O psiquiatra fica mais dentro dos TDAHs, né, outras... quando já é adulto. Ou quando já é adulto, né? Então, normalmente, a gente inicia daí. Fora esse profissional médico, né, esse médico, tem todos os outros profissionais que vão embasar esse laudo do médico. Ele sozinho, ele não consegue definir. Por quê? Porque não tem um teste. É clínico.
é observacional, Não é um é teste empírico, específico. não. É observando a criança, é conversando com os pais, né, com os professores. Então, eu não tenho uma pessoa só que consiga. Aí vem os outros. Se eu tenho um problema na fala, eu tenho um fonoaudiólogo. Se eu tenho problemas pedagógicos dessa criança, Sim. psicopedagogo. Se eu tenho a parte de comportamento, eu tenho uma psicóloga. Se eu tenho uma parte sensorial acometida, eu tenho um terapeuta ocupacional. Dentre vários outros, eu terapeuta, se for necessário, e vários outros Interessante, pessoas. hoje as profissões elas estão cada vez mais individualizadas, né? Específicas para cada área. Isso também é muito bom, porque trabalha mais aquela necessidade. Perfeito. E nesse caso, como é que se faz? A criança foi diagnosticada, tem as dificuldades, e a escola? A escola precisa fazer adaptações. E quais são esses direitos das crianças em ser matriculada, em ter o direito de estudar, da convivência que a escola, nós sabemos, inclusive na pandemia foi tão discutido isso, como a escola traz benefícios, aquela questão da convivência, a interação social que a criança aprende. Nós aprendemos isso na escola, depois passa para a faculdade, como tudo isso é importante. Como é que se faz? Essa mãe, esse pai que é tolhido nesse direito. Perfeito, perfeito. Assim, a gente precisa lembrar, muita gente está conversando aqui sobre o direito da educação à criança, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer que esse direito à educação, ele vai para o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, adolescente, né? da faculdade. Então, faculdade. Então, assim, esse direito à educação é embasado para todos nós, para Até todo porque a criança vai público. crescer. Exatamente. E assim, muito é questionado para nós que somos advogadas na área, se pode existir limitação de vaga, e aqui a gente já deixa claro que não existe uma limitação de pessoas com autismo, pessoas com TEA dentro de uma sala de aula, não existe limitação. Outra pergunta também que é muito feita é se existe uma avaliação que essa escola pode fazer antecipadamente para poder receber esse aluno. E isso também é visto como discriminatório. Então, não pode haver uma avaliação preliminar para ver se esse aluno pode ou não estudar nessa escola. E aqui a gente precisa falar, até porque a gente está aqui, pode indenizar. A não ser que seja, só uma ressalva, a não ser que seja uma escola que tem aquele teste seletivo, realmente, o acesso geral, algumas escolas fazem um teste seletivo, mas geral. Sim, mas esse teste seletivo precisa ser comprovado que da mesma forma que é feito para aquele aluno sim, com uma TEA, prova única, uma prova feito única. para um aluno que não tem TEA. Sim, sim. Então, mas aí é uma coisa importante lembrar que a criança autista, né, a criança com TEA, ela tem direito à prova adaptada. Perfeito. Então, assim, a escola pode fazer o teste de forma geral, como foi bem colocado, né, por vocês, mas lembrando que dependendo do comprometimento que aquela criança tem intelectual, eu posso fazer uma prova adaptada, que inclusive é um dos direitos que crianças autistas ou crianças com TDAH têm, e a escola tem que fornecer esse direito, são chamadas provas adaptadas, provas que vão estar direcionadas para o acometimento daquela criança. Tá? Sim. Então, isso também é muito importante os pais saberem, que muitos pais não sabem disso. Um direito que a criança tem é de ter aquelas atividades que passa para casa, dentro da sala de aula, atividades também adaptadas. Sim. Porque então a criança também sofre quando vê todos os coleguinhas já resolveram, já entregaram aquela atividade para a tia, né? Que quando é criança, é a tia, e ela não. Ela sempre demora, tem aquela dificuldade. E assim, é bom a gente lembrar que esses pais, ao visualizar, ao perceber que existe alguma coisa que está sendo até de forma discriminatória com essa criança, ele procure o gestor dessa escola, ele faça uma notificação para a escola. E que depois ele procure os direitos até de forma a responsabilizar essa escola de forma criminal, porque a gente precisa lembrar também, doutora Daniela, que a discriminação é crime. Discriminação é crime. É crime. Sim. E como bem a doutora Daniela pontuou, a gente precisa sempre andar em conjunto. Eu lembro que uma vez eu fui em uma escola pela OAB, a gente foi
olhar se essa escola ela estava adaptada para receber essas crianças. E aí eu lembro de uma coisa que me chamou muita atenção, que era a diretora da escola, ela chegou, ela recebeu a gente, ela falou, olha, as pessoas capacitadas para cada aluno que possui algum tipo de deficiência, elas vêm de fora. Porque aqui no Piauí a gente não está encontrando mais pessoas capacitadas para receber esses alunos. E isso me chamou muito a atenção, porque a gente não pode colocar qualquer pessoa para estar acompanhando esse aluno. Tem que ser uma pessoa com capacidade técnica para acompanhar. Sim, isso é muito importante. Pessoas que trabalham Sim. como falei agora há pouco, as áreas de atuação estão muito individualizadas, estão mais específicas, especializadas. Então, é isso, o profissional tem que ter experiência Experiência. e conhecimento em tratar Exatamente. aquela E assim, situação. eu saí dessa escola, eu lembro que eu saí muito apaixonada pela escola, porque eu senti que ela tinha realmente essa necessidade de encontrar pessoas capacitadas para aquelas crianças. Coisa boa. Muito legal. Exemplo. Inclusive, tinham não só pessoas com autismo na escola, mas tinham pessoas que tinham deficiência em todo o corpo, só conseguiam mexer os olhos, e percebia a diferença de quando essa criança chegou na escola para 2, 3 anos depois. Como que essa criança melhorou, como essa criança se adaptou, como as outras crianças da escola também conseguiram ajudar no dia a dia, né? A doutora Daniela, ela vai falar melhor porque ela tem um caso em casa e ela vai poder falar melhor sobre isso, mas eu trabalhando com mães, né, com crianças que precisam de alguma ajuda aí do nosso judiciário para colocar esses direitos à frente, elas falam que essas crianças, se elas passarem uma semana sem um tratamento, já regride muito. Sim. E aproveitando essa minha fala, lembrando que ninguém sai de espectro, tá? A gente pode até falar sobre isso depois. Bem, então como a gente está falando da escola, a criança tem vários direitos. A doutora Laema já colocou, a escola não pode limitar o número de vagas por sala, não pode proibir, né, essa matrícula da criança por ela ser autista, mas digamos que a escola, ok, recebeu seu filho, tá tudo certo. Depois disso, quais são os outros direitos que essa criança tem? Então, a gente está trabalhando, quando nega, não pode, mas e o que é que pode depois que a escola aceita? Então, a escola já não pode negar. Não pode negar. Então, quando o seu filho está inscrito dentro da escola regular, que a gente chama, regular quer dizer o quê? Né? A escola normal, né? A escola aberta para todos. Então, a criança ela tem direito a um planejamento pedagógico individual. Muitos pais não sabem disso. Está falando das tarefas, é um planejamento mesmo. Toda escola, ela parte de um projeto pedagógico, tá? Nós temos leis e diretrizes, né, que vem do Ministério da Educação, que normatiza o ensino. Então, a escola, ela não cria a forma de ensinar. Sim. Tem escolas com metodologias diferentes, mas é tudo em cima de uma política nacional de educação. Por quê? Quando eu tenho uma criança atípica, com necessidade diferenciada, eu vou ter que ter um planejamento pedagógico para essa criança de forma individualizada. Justamente para quê? Para que eu leve ela a desenvolver as habilidades necessárias, a utilizar as competências que ela tem, se não tem, desenvolver outras competências necessárias para aquela idade, para aquela série, bem como ela está inserida, né, dentro daquele mundo educacional da melhor forma possível. Então, ou com acomodações de tarefa, ou com redução de tarefas, e por aí vai. Até porque essa criança é uma criança que tem já uma carga horária de terapia gigantesca. Então, ela não tem as horas iguais às crianças típicas para estudar e se dedicar a essas tarefas. Tem que ser lembrado muito isso. Segunda coisa que é importante também a gente saber, que a criança ela tem direito a um acompanhamento especializado, um acompanhante especializado, que é isso? É uma pessoa que trabalha com educação especial e vai estar inserido dentro do contexto escolar para ser um tutor daquela criança, um mediador daquela criança ou ainda um professor auxiliar daquela criança. Isso sem custo para os pais, tá? Quando eu falo sem custos, que nenhuma taxa pode ser adicionada à mensalidade por conta, é um direito garantido por lei, esse acompanhamento especializado. Essa pessoa, ela vai ajudar a fomentar comandos, direcionar aquela criança dentro da parte pedagógica e também auxiliar na interação social, já que a gente tem uma tríade muito constante em pessoas com TEA, que é a parte intelectual,
pode estar cometida ou não, a parte da comunicação funcional, que pode estar cometida ou não, e em graus e níveis variados, e a parte da interação social, que pode ter cometimento ou não. Então, essa pessoa serve para isso. E aproveito mais para dizer, para não confundir com a famosa sigla AT. A gente escuta muito AT, o AT. O acompanhante especializado é alguém da educação que tem já conhecimento e experiência na parte de educação especial. O AT, que é o assistente terapêutico, o atendente terapêutico, o acompanhante terapêutico, a pessoa formada na área de saúde e especialista nessa área de TEA, que vai acompanhar a criança em todos os momentos, quer seja na escola, quer seja em casa, quer seja na terapia. Então, nós temos coisas diferentes, tá? O AT, a gente pode... Os pais fazem o pagamento ao plano de saúde, tá? Essa criança tem direito que o plano de saúde faça o pagamento Isso é do muito AT. importante, isso é muito importante. Isso. E o acompanhante especializado, a escola faz essa aquisição e tem a obrigatoriedade dessa remuneração desse profissional, tá? Então, é importante, são duas pessoas diferentes, mas importantes para essa criança, né? Não todas vão precisar, mas as que preciso for, a que precisarem, elas têm esse direito. Então, essa luta não é só o pai e a mãe. A gente tem Sim. pessoas para direcionar essa criança nesse desenvolvimento. Uma questão que as escolas alegam, pelo menos, é a questão dos custos, Sim. que isso encarece. Eu acho que isso já vem até na hora da defesa, né? Vocês já vivenciaram isso. Os custos que aquela escola vai ter se colocar pessoas a mais para trabalhar, especializadas, e a questão também, que eu já vi uma alegação desse tipo, que as outras crianças, vocês acreditam que as outras crianças, aquela criança, o comportamento dela pode acarretar um prejuízo nas demais. E assim, não queria a criança. Isso foi uma justificativa. Eu fiquei, na época, isso é um caso real, fiquei muito impressionada, abismada com isso. E a dor, que é uma mãe, ouvir isso. E aí, lógico, porque nós sabemos também que os pais, às vezes, os pais de crianças não querem. Então, não vão brigar, colocam à frente para aquela briga, entre aspas, o gestor da escola, mas que, na verdade, eles têm eles não querem. Né? Então, isso é para a gente saber o que é o dia a dia, né? Mais ou menos o que é essa situação, mas o importante é saber que esses pais, essas crianças, tanto escola pública ou privada, elas têm esse direito, o que devem fazer? Olha, a escola X não aceitou, é uma pergunta, não aceitou meu filho que tem TEA. Vamos entrar nos tribunais, vamos judicializar. Judicializar. Ó, você tocou num ponto que, assim, até me arrepio aqui como mãe de uma criança com autismo, que eu acho que ainda é mais problemática do que as negativas de direito pela escola, pelo plano de saúde. É o preconceito social. É o preconceito dos outros pais. Dos outros pais, né, ou de outras crianças. Na verdade, gente, eu não tenho isso a minha filha no dia a dia dela, porque, graças a Deus, a minha filha está numa sala espetacular. De crianças espetaculares, de mãezinhas espetaculares. Então, eu não sinto ainda em relação na sala de aula. Mas para um pai, na verdade, essa criança, o preconceito de outras crianças é plantado dentro de casa. Sim. Uma criança, ela é uma esponja, ela absorve, então ela não consegue ainda, então tem a idade tão pequena, expressar preconceito se ela não tiver uma vivência desse preconceito ou uma fala de um adulto. É igual xingamento. Uma criança não cria um xingamento do nada, ela escuta em algum lugar. Quer seja uma televisão, quer seja a internet, quer seja um adulto reproduzindo tal palavra. A mesma coisa com preconceito, né? Então, na verdade, por isso é importante esse acompanhamento especializado de alguém, justamente para não deixar que outras crianças se prejudiquem com isso, para auxiliar que tudo aconteça da melhor forma. Vão, na verdade, auxiliar para que aquele ambiente, a integração seja positiva. A interação positiva. Isso. Então, assim, não tem porque os pais estarem preocupados com isso se eu tiver uma escola preparada. Agora, a grande questão é que, infelizmente, nós não temos nem profissionais suficientes, como a doutora Layama
colocou, nós realmente não temos, eu sou da área de saúde, eu atendo pacientes especiais, crianças atípicas, é um atendimento diferenciado, né? Então, você tem que saber lidar, não é qualquer dentista que atende uma criança atípica, porque nem todos têm essa A questão do foco versatilidade, o também, a foco, o criança. entendimento, né? Sim. A mesma coisa, professores, profissionais de educação. As escolas ainda, infelizmente, não estão tão preparadas para isso. Algumas escolas mais, outras menos, outras iniciando um processo. Então, o que nós temos, às vezes, é ainda um despreparo, uma organização das escolas frente à nova realidade. E o que a gente tem que entender, como sociedade, é o seguinte, gente, nós estamos aumentando de forma vertiginosa, exponencial, a quantidade de pessoas com TEA. É porque aumentou o diagnóstico. Também, mas porque está aumentando mesmo. O TEA é uma doença complexa, porque ela tem fatores genéticos e tem fatores ambientais. Tá? A gente tem uma interação dos dois fatores, mas é uma doença hereditária, com um grau hereditário muito forte. Né? Então, assim, eu dependo do ambiente para desenvolver essa criança. Então, por isso que ela é uma doença que tem uma complexidade fatorial. Né? Só que isso está aumentando cada vez mais. Aí você me perguntar assim, Daniela, e qual a causa do TEA? O que é que causa TEA? Não tem essa resposta ainda. Nós temos pesquisas e temos apontamentos de coisas que poderiam levar ao desenvolvimento intraútero dessa criança do transtorno, essa criança com TEA. Mas nós não temos ainda uma causa, mas nós já sabemos, já é cientificamente comprovado, que a deficiência de ácido fólico, uso de substâncias químicas da mãe, ou a exposição durante a gravidez, né? A gente sabe que isso sim pode levar a crianças prematuras, crianças com baixo peso ao nascer, mães que têm alguma infecção durante a gravidez, né? Isso a gente já sabe que isso pode contribuir para o desenvolvimento do TEA. Mas não é o fator. Não é o fator. Porque é uma doença heterogênea. Nós não temos um gene. A gente não conseguiu ainda. E eu falo isso que eu sou, né? Eu sou da área da biologia molecular. Nós não temos um marcador genético do TEA. Como temos marcadores genéticos do câncer, por exemplo. Sim. Nós não temos ainda isso. Nós temos uma possibilidade de vários genes, uma vasta situação genética que pode levar a esse acometimento. Então, assim, o que a gente sabe, o que é fato realmente, Karenina, é que está aumentando a quantidade de pessoas. É a alimentação, é a modernidade do mundo, a exposição de coisas que a gente tem hoje em dia, nós não sabemos responder. Mas o que é fato e que temos que conviver, que está aumentando e que a sociedade vai ter que aprender a conviver com o diferente. Com essa situação, né? Perfeito, perfeito. É que um dos direitos do autista é a inclusão social. Tem vários direitos o autista tem. Um deles é o direito à inclusão social. Ele tem esse direito. E não deve ser tratado como uma pessoa doente, como um doidinho. Não é isso. Pois, olha, muito bom essa colocação, porque acaba que alguns confundem quem tem o autista com alguém, um doido, um louco, um desequilibrado, né? Exatamente, ou problemático. Então, isso acaba depreciando e mexendo na autoestima até daquela criança, do adolescente ou do adulto. Então, nós temos que realmente ensinar a sociedade essa questão. Agora, outra boa colocação essa, no caso, se a escola não oferece essas adaptações, o que tem que fazer os pais? Não é tirar a criança, é pedir essas adaptações. É lutar pelos seus direitos. É lutar pelos seus direitos. Agora, a escola, nós estamos falando sempre aqui pensando na criança. Por quê? Porque talvez a criança seja o lado desprotegido, né? A criança ainda não, ela realmente precisa de cuidados, é incapaz. Mas aí nós vamos pensar aí no adolescente, que já tem aquelas velhas questões da adolescência, da autoafirmação, e chegar na parte adulta. Os adultos que descobrem, inclusive, o TEA já adulto, está ali na faculdade, no mercado de trabalho, e se vê de alguma forma discriminado. Então, como é que é isso? No caso, a adolescência funciona da mesma forma dentro da escola, mas aí, vamos pegar agora a outra fase, faculdade. Numa faculdade, da mesma forma também, ele vai prestar o Enem, o vestibular, de acordo com a nota, está ali
numa instituição já de ensino superior, mas ele já foi diagnosticado com TEA. Como é que ele faz o procedimento? Aquela questão do professor, que nós sabemos no ensino superior, já tem uma independência até um pouco maior, a questão dos professores, das suas metodologias, né, da forma de avaliação. Como é que é o procedimento? Assim, eu sou professora, né, há 21 Sim. anos. Eu me formei antes de entrar no consultório, eu entrei numa sala de aula. E a gente, como eu falei, antigamente, né, quando eu falo antigamente, não quero dizer que eu sou velha. Com certeza não. Que essa lide com o teco é mais É recente. recente, é recente. Eu desafio quantos de nós adultos somos autistas e não sabemos. Não sabemos, sim. Porque sim. essa briga pelo diagnóstico, esse anseio digamos, essa abertura para o diagnóstico começou agora, né? Começou aqui dentro do século XXI. Né? Antes a gente não falava, Sim, a pessoa é porque ela é muito tímida, não é porque ela é uma pessoa difícil, não é porque ele tem um retardo. Era esses termos que se acreditava, que se utilizavam, né? E hoje em dia já é diferente como a gente já enxerga e entende disso. Então, assim, a gente vai ter esses adultos mesmo, né? Essa batalha dos adultos inseridos na faculdade, tudo mais na frente. Não que não tenhamos agora, mas esses adultos muitas vezes não procuram ter um laudo. Eu sempre fui assim e tá dando tudo certo. Então, assim, e às vezes até com vergonha, né? Com vergonha, já cheguei até aqui. Então, a gente não tem uma procura aos consultórios para laudo, né, de pessoas adultas, como temos na infância. Até porque a gente batalha pela infância, tanto nas escolas como nos planos de saúde, né, ao atendimento médico adequado, porque pela neuroplasticidade que eu lhe falei, é onde eu vou fazer a base dessa criança para se tornar um adolescente ok e um adulto pois ok. Talvez esses adultos, eles já estejam mais acostumados realmente ao enfrentamento, porque já tiveram uma base melhor na parte da infância e da adolescência, ou também o que acontece é como a faculdade já é outra fase da vida, eles se tornam um pouco mais independentes, já conversam com o diretor, Sim. ele com o professor, então já é algo mais individualizado. Quem tem uma vivência de sala de aula como docente, como discente, nós sabemos que existem aquelas conversas privadas do professor, que fala com o aluno explica aquela situação, e se você vai dar sensibilidade também, aí é que entra uma sensibilidade, né, de entender aquela situação e não pensar, não, esse aluno quer ser diferente. Não é ser diferente. Ele precisa de ajuda. Ele é diferente, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Então, que mas as faculdades estão se preparando também, Karenina. Assim, dentro da minha experiência como docente, como coordenadora de curso que eu fui, as faculdades, elas já têm esses núcleos também de educação especializada, né? Sim. Com pedagogos, né? Com psicólogos, psicopedagogos, para ajudar esse aluno com alguma dificuldade, quer seja porque ele é surdo, quer seja porque ele é cego, quer seja algum outro tipo de atipia ou de deficiência, né? Que ele tenha. Então, assim, as faculdades... Elas estão se adaptando. Também estão se adaptando. Não só por essa questão, porque a questão da sanidade mental é muito importante. Estamos vendo, principalmente pós-pandemia, o quanto isso nos afeta. Então, já se percebe que nas faculdades já tem sempre ali o setor psicológico para ajudar, auxiliar os alunos, inclusive até os próprios professores, auxiliar os professores a entender o aluno, aquela convivência. Acolher esse aluno. Eu acho que vai tudo também da limitação desse aluno, né? Porque se esse aluno chegar na fase adulta, e ele precisar fazer um curso superior e não tiver essa adaptação na faculdade, a faculdade ela tem a obrigação de ter essa adaptação. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que a gente consegue lutar por esses direitos e sabe que são mas é que são poucas pessoas que sabem desses direitos. Sim. Por exemplo, se você passa ao longo, você entrou ali numa instituição, numa faculdade, e durante esse curso, aconteceu algo na sua vida que lhe abalou psicologicamente, e você tem como provar que você não tem como fazer aquelas atividades da mesma forma, a instituição tem que se adaptar. Através de laudos, você tem que tentar primeiro
toda tentativa começa administrativamente, não é isso? Sim, Sim. mas Com é isso mesmo. com o pedido e as E a provas, e a comprovação. comprovação. Então, você já tem ali que se adaptar e isso tem que ficar em sigilo. Não é, ninguém mais tem que saber, É tem que isso saber mesmo. disso. E a gente precisa lembrar aqui também que os profissionais da área da saúde precisam estar muito alinhados. Também. Essa semana chegou um laudo lá pra gente no escritório, né, Isso. Dani? Que a gente teve que falar para a mãe, né, essa nossa cliente, que ela precisaria voltar ao médico para refazer aquele laudo. Porque o laudo não estava de acordo com o que a gente precisaria para entrar no judiciário. Então, assim, tem que estar muito alinhado também com esses profissionais da área da saúde, né? Entender a importância de um bom laudo, de um bom O laudo é relatório muito médico. importante, até muito, porque é. o laudo, ele não pode ser, o laudo não é genérico. O É, laudo não é genérico, é tem que ter as suas especificações perfeito. individuais. Então, a importância do laudo bem elaborado, a importância desse profissional da área da saúde andar de conjunto acordo, assim, com nós que somos Sim. advogados na área também. E muito é perguntado como que faz desde o começo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente está falando sobre educação. Como que a gente consegue essa AT se a escola não quiser, não tiver, a gente consegue no judiciário, né? Se essa pessoa Sim. tiver o plano de saúde, a gente sempre aconselha que primeiro tente administrativamente, faça uma notificação ao plano de saúde pedindo esse AT, passando do prazo ali que é estabelecido. Se o plano de saúde não responder, a gente já tem isso como uma negativa. Então, o plano de saúde não respondeu, isso já é uma negativa. Pois é importante frisar que a questão administrativa, porque algumas pessoas pensam o seguinte, não, vamos perder tempo, vamos logo para a parte judicial. Não é perder tempo, porque a negativa do administrativo é o pé inicial, Isso. até para mostrar para o judiciário que você tentou. Perfeito. E assim, hoje em dia também existem as NIPs, que são notificações preliminares. Sim, exatamente. E a NIP, ela é muito importante, ela anda muito conectada assim, com nós também, que entramos aí pedindo ajuda ao judiciário. A NIP também é uma forma de conseguir esses direitos administrativamente. E por que essa NIP é tão importante? Porque tem um prazo estabelecido pela própria ANS para que esse plano de saúde responda, né? E as multas são altíssimas. Então, esses planos de saúde, geralmente, eles respondem à NIP. Então, ali a gente já consegue ter uma resposta por escrito, uma negativa, ou um acordo com esse nosso cliente, com esse paciente. E aí, não conseguindo administrativamente, não conseguindo a NIP, a gente consegue entrar no judiciário. E aí a gente consegue aí pedir esse auxílio ao judiciário para conseguir o direito dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto. Do adulto. No caso da saúde, nós já falamos a parte aqui de educação, ficou muito bem exposta, mas no caso da saúde, o que o plano de saúde é obrigado a oferecer? A criança, o adolescente, o adulto. Os planos de saúde, primeiro que eles não podem, como a gente começou aqui falando, eles não podem não fazer a contratação por motivo dessa criança ou dessa pessoa ter autismo, ter TEA. O TEA, né, a criança ou adulto com TEA, ela tem todos os direitos de uma pessoa típica. Então, as necessidades de saúde que típica, Daniela, não tenho TEA, não estou dentro do transtorno, tenho direito. Essa pessoa com TEA é igual. também ele tem não direito. Tem que ser cobrado nada a mais. Isso, nada a mais. O que muda é que a pessoa com TEA, ela tem necessidade de uma terapia de suporte muito maior e de forma contínua ao longo do tempo. Então, são crianças, adolescentes ou adultos que vão ter uma periodicidade, né, de terapias grande, uma carga horária grande. Então, o plano de saúde tem que garantir esse direito. Então, a minha filha mesmo, ela é atendida para equipe multidisciplinar. Tem vários profissionais e esses profissionais devem ser abastecidos financeiramente pelo plano de saúde, devem ser pagos, a contrapartida financeira é do plano. A minha contrapartida financeira que eu dou é o pagamento da mensalidade, que deve ser a mesma que seria se a minha filha não tivesse autismo. E nesse caso para a família, tem que ter algum suporte? A lei, né, a lei da Política Nacional das Pessoas com Autismo, elas falam, né, que não é só a criança, não só mas também a família.
isso na lei. Mas na prática, é uma guerra que não está sendo comprada ainda. É uma batalha que não foi iniciada. Está tão focado na pessoa na pessoa dentro do espectro, que acho até um tema para a gente debater muito depois. Sim, Que a família, ela está sendo esquecida. Mas dentro da lei diz que, inclusive, o governo tem que fomentar capacitação para a família e para pessoas para trabalhar do autismo. Mas o que nós temos são mães sobrecarregadas, algumas são mães solo, inclusive, que às vezes o companheiro não quer ajudar, ou até já a gente tem situações de separação, de divórcio, quando o laudo da criança sai. Gente. Sim. Por conta disso. Então, eu tenho uma família sobrecarregada e principalmente a figura materna sobrecarregada. E tem lógica isso, porque como é que você quer mudar a sociedade, como é que uma mãe pode tentar proteger se ela também não entende ainda? Não entende, ela também não está protegida, a saúde mental dela está abalada, né? O apoio é muito complicado, porque as pessoas às vezes não entendem. O autista, claro, como eu falei, tem vários níveis diferentes, né? Mas muitas vezes eles têm situações. Hoje a minha vida, eu até falo muito, a minha vida se baseia nas necessidades da minha filha. Então, se eu vou para um almoço de domingo, almoço de família, eu já tenho toda a situação que eu tenho que organizar. Se ela não tiver com sono, tem um horário que eu vou. Então, você precisa ter uma disciplina maior. Exatamente, do que com as minhas filhas típicas. As outras duas filhas são típicas. Então, ela não gosta, ela não come bem na rua, né, em locais públicos, ela come melhor dentro do privativo dela, tem a forma dela se alimentar como ela gosta. Então, tudo isso eu vou dentro do que ela quer. Os horários é dentro do que ela, não é nem que ela quer, que ela necessita. Dentro da diversidade dela, das necessidades diversificadas que ela tem. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. É birra, é malcriação, é frescura. Não, são necessidades. Por exemplo, tem crianças, tem pessoas, né, autistas que têm uma sensibilidade aguçadíssima para sinais sonoros. Sim. Tanto que a gente tem aí a lei, né, a lei nova estadual, inclusive, saiu agora em 2024, que proíbe as escolas de utilizar aquelas velhas campainhas, sinais sonoros, e manda trocar por músicas agradáveis para pessoas. Se torna um pouco algumas crianças, algumas pessoas, o barulho é irritante e leva até a se desregular. A minha filha não tem isso, mas tem pessoas outros que têm, exatamente. Então a lei estadual também, agora da Ana Paula, que ela nessa lei ela fala sobre os adesivos, né? Que o governo, o poder público, tem que dar, né, adesivos, acesso a adesivos, identificadores para os carros. Então, os carros, eles têm direito, né? Você pode ir lá cadastrar, vai nesse trans, a mãe com laudo da criança e tudo. Cadastra, recebe um adesivo e coloca no carro. Para que esse carro? Para avisar, para que esse adesivo no carro? Para avisar aos outros, né, motoristas, que aquele carro está carregando uma pessoa com autismo. E, inclusive, para intimidar, evitar que eles usem buzinas e sinais sonoros, ou jogo de luz, às vezes, né? Jogo de luz alta, sinal sonoro, que isso pode levar a uma descompensação daquela pessoa com autismo que está dentro do carro, tá? Então, isso é só um detalhe. Não, mas não é só um detalhe. É um detalhe que faz toda a diferença. Toda a diferença. E tudo muito pensado, muito, assim, requer estudo e conhecimento do assunto. Até para você propor um projeto de lei e aprovar essa lei, requer que os nossos parlamentares conheçam o assunto, ou tenham uma equipe especializada nisso, para que possa levá-los direcionados que é melhor para essas pessoas autistas. Perfeito. Porque as pessoas autistas também são cidadãos, são contribuintes também. Você não tem noção, Karenina, a quantidade de médicos que eu conheço que são autistas. Eu conheço delegados federais, eu conheço juízes, pessoas autistas que têm uma função típica, uma função normal dentro da sociedade, né, dentro do mercado de trabalho. Sim. Então, o autista não é uma pessoa incapaz. Mas ele pode ser incapaz, sim, em algum momento, dependendo do nível. Ele pode ter dificuldades em algumas tarefas. E o que um tem, não quer dizer que o outro também tenha. Não quer dizer. Então, assim, é importante que a sociedade se alerte para isso. Que a gente, ao invés de perder tempo com preconceito, né, com julgamentos infundados, a gente comece a se absorver e se aditivar de conhecimento.
Porque na sua família, eu lhe garanto que talvez tenha uma pessoa com TEA, talvez não diagnosticado, mas Sim, você tem dificuldade de lidar. Ah, fulana, aquela prima, ou pessoa difícil, ou pessoa sensível, e não é. É o espectro, é o transtorno que ela tem, que não está sendo acompanhado, não está sendo entendido, nem ela sabe que tem. Então, o que é importante, a nossa fala de hoje, mais do que só falar dos direitos que a pessoa tem, é fazer um apelo social, sabe? É um apelo, vamos absorver sem preconceito, vamos abrir as gostei. Vamos absorver portas, sem é, preconceito. abrir Sim, as portas da nossa casa, da nossa intimidade, nosso círculo social, para pessoas diferentes, até porque nós somos diferentes. Por isso que o símbolo do autismo é aquele lacinho com várias pecinhas do sim, quebra-cabeça sim, sim, colorido. sim, É pela colorido. heterogeneidade, pela diversidade da Cidade. pessoa com autismo, sabe? Então, vamos fazer isso, vamos entender. A partir do momento que o preconceito reduzir ou cair, os direitos também começarão a ser mais respeitados. Muito bom, muito bom. E lembrando que na quebra desses direitos, dessas ações, nós podemos ter aí casos de reparação também de dano, né? Isso. Quando preconceito, quando você quebra, viola um direito de personalidade de uma criança ou mesmo de um adulto, ele tendo os outros demais pressupostos, ou seja, o nexo de causalidade, o dano, ali o ilícito, que é exatamente essa violação do direito, pode-se pedir uma indenização. Sim. Então, tem que ter, na verdade, tem que ter esse respeito. E a indenização é porque é uma forma, tem a sua função pedagógica, não é? Sim. E que o cidadão parece que ele só sente quando cai no bolso, né? Que pega no bolso, ele aí sente, e é exatamente a função pedagógica para não ter, se repita. Então, agradeço mais uma vez. Esse tema é espetacular, é enriquecedor. E gostaria de deixar agora, vamos encerrar, mas vamos marcar um outro episódio para estender falar até algum caso específico, né? Vamos falar sobre esse tema e outros. Perfeito. Gostei das situações que são atípicas, são diferenciais, né? Dentro da vida, dentro da sociedade. Então, por favor, quero deixar agora aí para encerrar. Doutora Laelma. Bem, eu só tenho que agradecer pela oportunidade, né, da gente conseguir aqui passar um pouquinho de informação para vocês. Sim, Então, agradecer pelo espaço, agradecer por ter aprendido tanto aqui eu com a também. doutora Sim, Daniela. sim. No começo do podcast a gente já falou, né, que aprenderia muito com Muito. ela. Então é isso, foi enriquecedor e eu estou muito feliz de fazer parte dessa conversa. Sim, doutora Daniela, realmente eu aprendi muito. Agora, depois foi passando casos, inclusive esse aí eu quero dizer para finalizar. Uma vez eu estava fazendo as unhas, né? Coisa bem, uma coisa corriqueira, e ouvindo a conversa de uma mãe dizendo que estava muito triste com a escola, que o filho realmente estuda numa das melhores escolas do estado, mas que não sabe se vai continuar, porque parece que ele está sentindo dificuldades à escola. Aí contou a conversa que uma profissional chamou e já disse que, de uma forma muito direta, mãe, seu filho é autista, já levou para fazer um diagnóstico? Foi uma forma muito direta, muito simplista, e a mãe ficou magoada com aquilo. E eu ouvindo, né? E ela disse que sim, que o filho dela, ela passa muito uma. E olha só, eu me recordo bem ela dizendo isso. Olha, hoje estou deixando um pouco mais minha profissão, trabalho, mas não posso o mesmo horário, porque eu tenho que acompanhar. Eu não posso pedir para uma pessoa e deixar meu filho na psicóloga. Eu tenho que ir porque eu preciso falar depois com a psicóloga, preciso levar na psicopedagoga. Pediram para o meu filho fizesse também fisioterapia, eu tenho que acompanhar. E aquele relato, conversando, tem pessoas que ela não, da menor intimidade, eu comecei a conversar. E eu gostei da ética dela, ela não disse, não perguntei, mas ela não disse o nome da escola. Ela disse que a escola, até ela estava sem acreditar. E eu só disse, olha, às vezes nós não podemos definir nada por um momento, por uma situação. Converse
com a diretora, converse com essa professora, talvez ela já esteja, não tenha olhado, tenha sido simplista demais ali a forma da comunicação. E foi isso que ela disse que já tinha marcado uma reunião para fazer. Então, olha só como esse assunto está hoje nas rodas, a gente sai, sempre tem. Descobrimos cada vez mais adultos que falam, que acham que são. Sim. Mas que não vai atrás de um diagnóstico, porque passou Cheguei a vida, até aqui. chegou até aqui. Não chegou até aqui, quantos colegas? Até aquela atriz, a Letícia Sabatella, Sim. descobriu, um dia desses, ela já tem 55 anos, né? Mas olha só, ela foi atrás. Eu acho que sempre é bom a gente tentar viver de uma forma melhor, né? Sim. E até entender questões, dificuldades. A gente tem que tentar, a vida é isso aí, é passar por cima, como é que é, sempre... que a gente aprende muito no desafios no CrossFit. O CrossFit tem muito isso, né? Nos desafiar Cada vez mais. mais diariamente. Eu lhe agradeço mais uma vez. Doutora Daniela, Obrigada. suas considerações finais. Eu agradeço imensamente o convite. Quero salientar a importância desse podcast dentro de um órgão importante como a AB, que representa a sociedade. Então, é importante ser colocado, né, esses temas tão importantes e ser Sensíveis, discutidos, né? sensíveis. E até depois, a gente pode, né, numa outra oportunidade, falar, né, você tocou sobre essas mães, as mães têm alguns direitos também. Seja Sim. redução, mães e pais, redução de carga horária de Sim, trabalho, exato. né, Tem alguns direitos. até o pensionamento. Na hora de comprar carro, Sim, veículo descontos, né, em financiado, né? taxas, né? Saque da vida, Isso. A gente tem direito também à parte previdenciária, essas crianças têm direito, né, também a uma previdência diferenciada, né, uma remuneração previdenciária. Nós temos até na pensão alimentícia, caso seja uma criança que receba, né? E a mãe também tem a chamada teoria do capital invisível. Então, assim, tem várias coisas a se abarcar e se falar sobre o tema, mas eu agradeço, foi muito Então enriquecedor vamos conversar com marcar as duas. Vamos, Já outro deixa aqui episódio. Já deixa marcado. aqui marcado. Vamos marcar um Combinado. outro episódio. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Assistam nosso episódio no YouTube, no Spotify. E lembrando e agradecendo que esse podcast só é possível com o apoio da gestão da UAB, que tenta fazer esse diferencial tanto para os advogados, as advogadas e para a sociedade como um todo. Então, muito obrigado e precisamos da sua audiência. Repliquem!